Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, do seu amor por nós e especialmente sobre a sua vontade para cada um de nós, através destas lições do livro de Deuteronômio. Eu volto a fazer a mesma pergunta que já tenho feito. Tu já partilhaste com os teus amigos os links da Rádio Tranquilidade ou dos nossos canais YouTube ou Facebook 2 minutos com ele? Se não fizestes, faz uma pausa agora no vídeo que estás a ver ou no áudio que estás a ouvir e vai lá. Faz gosto nestes canais, pois assim ajudarás outras pessoas a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. A semana passada nós vimos como partes do livro de Deuteronômio são referidas por outros autores posteriores ao momento em que este livro foi escrito por Moisés. Esta semana chegamos à lição número 12 e vamos ver as referências que existem agora no Novo Testamento e que foram feitas não só por Jesus, mas também em discursos registados no livro de Atos e depois também nas diversas cartas de Paulo. Mas vamos ao texto base da nossa lição. Ela é a resposta de Jesus a Satanás quando este o tenta e conforme está relatado no livro de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4. Jesus respondeu: a Sagrada Escritura diz, não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Vamos começar exatamente por aqui, pelas respostas dadas por Jesus a Satanás quando Jesus é tentado por ele. E Jesus vai utilizar as suas respostas tiradas do livro de Deuteronômio. Quando tentado a transformar as pedras que estavam à sua volta em pão ali naquele deserto, Jesus, conforme vimos naquele texto atrás, no texto principal da nossa lição, Jesus vai responder com o texto de Deuteronômio no capítulo 8 e no versículo 3, onde diz: foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo que Deus lhe proporcionar com a sua palavra. Aquilo que Jesus mais ou menos disse. Na tentação seguinte, usando um texto de Salmos, Satanás conhece bem a Bíblia, ele tenta Jesus a atirar-se do pináculo do templo, pois o salmista diz que Deus daria ordem aos seus anjos para o proteger. Agora Jesus responde com o versículo 16 do capítulo 6 de Deuteronômio e diz, está escrito, não provoquem o Senhor vosso Deus, como já o fizeram em Massá. Depois, na terceira tentação, Satanás propõe a Jesus que ele o adore, em troca de Jesus receber o domínio sobre toda a terra que, segundo ele, seria dele. Jesus responde com o verso 13 do capítulo 6 de Deuteronômio, onde diz: respeita o Senhor teu Deus e presta-lhe culto e não faças juramento senão pelo seu nome. Nós vemos aqui a importância do conhecimento global das Sagradas Escrituras e do estudo das mesmas. Apesar de, enquanto divino, Jesus ter inspirado Moisés a escrever o que escreveu, como ser humano, ele adquiriu o conhecimento como qualquer outra pessoa. O conhecimento que vinha das Sagradas Escrituras para depois poder responder a Satanás. Um dos aspectos muito realçados no livro de Deuteronômio é que Deus também não faz acepção de pessoas. Ele tanto ama o rico como o pobre, o nacional como o estrangeiro, o órfão, a viúva ou qualquer outra pessoa que necessite da sua ajuda. Podemos encontrar isso no capítulo 10 e nos versículos 17 a 19 do livro de Deuteronômio. Era comum, na justiça daquele tempo, a mesma ser feita em função da riqueza ou da posição social daquelas pessoas que estavam a ser julgadas. Mas Deus dá ordens específicas a Moisés para que, nesta nova nação que eles vão fundar, as pessoas sejam iguais umas perante as outras. No Novo Testamento, este conceito é realçado por diversos autores, tanto por Pedro, na sua visita a Cornélio, e novamente nas cartas de Paulo, e também nas próprias cartas de Pedro, nas cartas de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios e aos Colossenses. Vamos ver agora 2 ou 3 destes exemplos.
Comecemos pelo discurso de Pedro, que vem relatado no capítulo 10 de Atos e no versículo 34. Então ele diz, no momento em que chega à casa de Cornélio, Pedro falou-lhes assim: agora compreendo verdadeiramente que Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, ele tanto podia amar os judeus como aquele romano. Paulo faz a mesma ênfase aos romanos no capítulo 2 e no versículo 11, onde ele diz: pois Deus não faz distinção de pessoas. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 25, Paulo diz mais ou menos a mesma coisa, utilizando outras palavras. Diz ele: mas o que pratica o mal receberá a paga, não há exceção para ninguém, não há exceção de pessoas. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 17, diz também assim: se invocam como Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção de pessoas, então tenham respeito enquanto vivem neste mundo. Embora haja diferenças sociais, culturais ou de posses materiais, todos os seres humanos estão na mesma condição perante Deus. Somos pecadores, quer sejamos ricos ou pobres. Não importa a nossa nacionalidade. Somos seres humanos caídos que necessitam da graça salvadora de Deus. Paulo considera ser o ser humano pecador, como eu disse atrás, semelhante à situação dos criminosos no Império Romano. E esses criminosos eram condenados à morte por crucifixão, uma das mortes mais terríveis e vexatórias que existiam, ao ponto de, no livro de Deuteronômio, ser considerado a pessoa que era pendurada no madeiro, que era crucifixada ou se enforcava, ele era maldito perante Deus. Ele era completamente rejeitado por Deus. E é isso que vem no capítulo 21, no versículo 22 do livro de Deuteronômio, onde diz: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, depois no versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Este tipo de morte refere-se tanto ao enforcamento quanto à crucifixão, pois esta só foi trazida para Israel quando Israel foi invadida, foi conquistada pelos romanos. Paulo realça aqui que a morte sofrida por Jesus, que se encaixa nesta descrição de Deuteronômio, Jesus foi pendurado no madeiro, dá-nos a possibilidade de deixarmos de ser considerados malditos perante Deus. Nós. Vê aquilo que ele diz em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tornou-se o nosso substituto. Cada vez que ele próprio enfrentou esta maldição, enfrentou esta maldição da lei, a morte que todos nós teríamos que enfrentar. Vejamos agora uma referência profética feita por Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 17, e que é mais tarde mostrada por Pedro no seu discurso a seguir ao dia de Pentecostes e também por Estevão na sua defesa antes de ser morto. Diz no capítulo 18 e no verso 18 do livro de Deuteronômio, esta profecia de Moisés: hei de fazer surgir no meio deles e dentre os seus compatriotas um profeta semelhante a ti. Hei de dar-lhe a conhecer a minha palavra e ele há de dar-vos a conhecer tudo o que eu lhe mandar. Mais tarde, Pedro, no seu primeiro discurso, depois do dia de Pentecostes, mostra quem era esse profeta que seria suscitado no meio dos seus irmãos. Vejamos agora o que diz o capítulo 3 e o verso 22 do livro de Atos. Com efeito, Moisés disse: o Senhor Deus há de fazer aparecer entre vós um profeta semelhante a mim. Hão de prestar atenção a tudo o que ele vos disser. Uma transcrição quase exata daquilo que está no livro de Deuteronômio.
Por seu lado, Estevão, no seu discurso, antes de ser apedrejado, uma vez que tinha sido crucificado à morte, tinha sido condenado à morte, por ser cristão, ele no seu discurso, que vem relatado em Atos, no capítulo 7 e no versículo 37, diz: "E foi este mesmo Moisés quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim." Este profeta, referido tanto por Pedro como por Estevão, foi o maior de todos os profetas. Jesus, o Filho de Deus, enquanto viveu aqui nesta terra. O que Estevão estava aqui a dizer, conforme nós já vimos em lições anteriores, era que Moisés teve um papel quase tão importante quanto o de Jesus na história do povo de Israel. Moisés foi aquele que libertou o povo fisicamente do Egito e o levou para a terra de Canaã. Jesus, por sua vez, pode libertar-nos espiritualmente e levar toda a humanidade, levar-te a ti, levar-me a mim, para a Canaã celestial. Falando ainda sobre esta rejeição do Evangelho, ou melhor, da rejeição de Jesus, do Filho de Deus, Paulo em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 29 e 30, mostra as consequências dessa rejeição. Utilizando um texto do livro de Deuteronômio, ele vai fazer isso. Vejamos, então, dois textos do livro de do livro de Hebreus. No capítulo 10 e nos versículos 28 e 29, Paulo diz assim, no versículo 28 de Hebreus: "Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, desde que a sua culpa seja provada por 2 ou 3 testemunhas." No versículo 29 ele continua: "Pensem bem, quanto maior não deve ser o castigo que merecem aqueles que desprezam o Filho de Deus." Paulo está a referir-se ao capítulo 17 e ao verso 6 de Deuteronômio, onde diz: "Mas só deve haver condenação à morte com base nas declarações de 2 ou 3 testemunhas e não de uma só." Para rematar, Paulo refere-se ao texto que vem em Deuteronômio no capítulo 32 e no verso 35, onde ele vai rematar isto, como eu dizia, no capítulo 10 e no versículo 30 de Hebreus, dizendo assim: "Nós sabemos quem é aquele que disse nas Sagradas Escrituras: a vingança pertence-me, sou eu quem dá o castigo, o Senhor é quem julga o seu povo." Prezado amigo, prezada amiga, nós podemos concluir esta lição dizendo que podemos aprender muito como interpretar a Bíblia quando nós constatamos o modo como os escritores inspirados do Novo Testamento usaram o Velho Testamento. Uma das primeiras lições que nós podemos aprender é que, ao contrário de muitos pseudo-eruditos bíblicos de hoje, os escritores do Novo Testamento nunca levantaram a questão sobre a autenticidade ou acerca da autoridade dos livros do Velho Testamento. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós ao olharmos para estes textos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e compreendermos que esta é a palavra de Deus para cada um de nós, para nos ajudar a crescer espiritualmente e levar-nos, como dizíamos há pouco, para a Canaã celestial. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado pelas certezas que ela contém e que nos dão a nós certezas quanto ao nosso futuro. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele possa também compreender isso e viver de acordo com a Tua vontade expressa na Tua Santa Palavra. Te agradecemos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós iremos ver a última lição. Iremos também ver o final de Moisés. Deus deu-lhe um final espetacular. E esse final espetacular que Deus deu a Moisés será um sinal, é um sinal para cada um de nós. Mas a semana que vem nós vamos falar nisso. Um abraço e até lá.